Oi, gente. Eu já estava querendo trazer um pouco da repercussão internacional da escalada autoritária do Bolsonaro aqui no Brasil. E aí eu vi essa reportagem, que é uma tradução do Estadão de uma reportagem do The Economist, que, diferentemente do que a direita brasileira, a direita reacionária bolsonarista diz, o The Economist é uma revista liberal que passa longe de ser progressista, mas faz uma avaliação do Bolsonaro nessa reportagem extremamente negativa e faz a caracterização do autoritarismo e tal. É uma reportagem interessante. Eu queria trazer alguns detalhes aqui para você e fazer alguns comentários, né? Em muitos fins de semana, desde que o Covid-19 chegou ao Brasil, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizam manifestações em Brasília e São Paulo para demandar a reabertura da economia, parcialmente submetida a um lockdown, o fechamento do Congresso Supremo, o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso e o retorno do regime militar dos anos de 1964 a 1985. Alguns estão armados. Em Brasília, Bolsonaro com frequência se junta a eles, distribuindo abraço e aperto de mão e desafiando as regras de saúde estabelecidas, nem ele e nem as pessoas usam máscara no rosto. Bolsonaro raramente usa, mas às vezes ele usa, né? Entre os manifestantes, às vezes você encontra algumas pessoas usando máscara no rosto, então eu posso dizer que essa afirmação de dizer que ninguém está usando máscara nas manifestações pró retorno da ditadura militar não é exatamente verdadeira. Mas o resto do que eles estão falando aqui, tudo confere com o que eu tenho acompanhado. O pessoal está defendendo esse pessoal que está indo nessas manifestações, né? Fechamento do Supremo, do Congresso, retorno do regime militar. Mal sabem eles que um regime autoritário é extremamente perigoso e que eles podem se sentir protegidos porque eles estariam apoiando, mas o arbítrio do autoritarismo pode atingir quase que qualquer pessoa, né? Então, enfim, mas essas pessoas têm um traço profundamente autoritário mesmo, o que é que se pode dizer, né? Desde que Bolsonaro, antigo capitão do exército, com ideias de direita, assumiu o governo, aí é que tá, ideias de direita, Bolsonaro era e sempre foi um oportunista. Apoiou muitas coisas do neodesenvolvimentismo, apoiou em primeiro momento os governos do PT, votou com Lula no primeiro mandato de Lula praticamente em toda a pauta econômica. Então, dizer que Bolsonaro tem um histórico de direita é meio complicado. Bolsonaro tem um histórico autoritário, ligado ao corporativismo do exército e é um oportunista. Ele, como oportunista, resolveu encampar essa ideia do antipetismo e tentar se tornar um ícone disso lá na época do governo Dilma. Foi quando ele assumiu esse personagem, né? Que ele nunca foi, por exemplo, liberal e os votos dele no Congresso nunca foram de natureza liberal. No entanto, quando ele se candidatou à presidência, ele abraçou Paulo Guedes e ficou dizendo que era para diminuir o tamanho do Estado e tal, enfim. Toda aquela coisa que a gente já conhece, né? Mas vamos seguir a reportagem. Que eu preciso ficar comentando, porque senão não tem sentido o vídeo, né? Alguns argumentam que as instituições do país são fortes o bastante para freá-lo. Na verdade, o presidente lotou o seu governo com oficiais militares, mas eles são vistos como tendo uma influência moderadora e as manifestações são pequenas. Vamos lá. Essa história de instituições são fortes, isso é conversa de algumas pessoas muito otimistas na imprensa, né? Tem gente na imprensa, não preciso citar os nomes aqui, mas vocês conhecem, que ficam dizendo que as instituições brasileiras são fortes e tal. As instituições brasileiras não são fortes. São instituições recentes, são instituições com muitas fragilidades e que precisam ser defendidas com muita intensidade, mesmo quando nós temos críticas a elas. Isso é uma coisa importante para ser comentada, mesmo quando a gente tem críticas ao Supremo, a gente tem que defender o Supremo Tribunal Federal enquanto instituição, porque é uma instituição importante de uma democracia ter um Supremo Tribunal Federal. Ele precisa ser aprimorado, deve ser criticado, sim, mas nunca defender o fechamento. E quem defende o fechamento está fora da democracia, enfim.
Mas vamos seguir, né? A coisa dele lotear o estado de militares é ele tentando atrair a influência do exército e das forças armadas para dentro, não só do exército, da marinha e tal, mas das forças armadas para dentro do governo como uma forma de tentar seduzir esses setores a apoiá-lo, né? Essa foi uma estratégia fundamental do Bolsonaro, né? E alguns, é verdade, têm uma influência moderadora, mas não são todos. Tem alguns generais golpistas e o pior das nossas forças armadas, boa parte do pior das Forças Armadas está ocupando cargos no governo Bolsonaro, né? Gente da pior qualidade. Tendo em vista declarações recentes de alguns generais aí que resolveram ameaçar, o general Heleno, por exemplo, dando uma de valentão, resolveu ameaçar as instituições também, né? E não foi só ele. As tensões aumentaram nas últimas semanas. Bolsonaro se tornou mais ameaçador ao se dirigir ao Congresso, afirmando que o tempo da vilania acabou, agora é o povo no poder. Que é irônico, porque a maior parte do povo hoje está contra ele, mas enfim. E ao Poder Judiciário dizendo acabou, e palavrão que você já conhece. Alguns ministros militares, a começar pelo vice-presidente Hamilton Mourão, também fizeram ameaças veladas quanto ao STF, o Congresso e a mídia. E não foi só Hamilton Mourão, não. Outros também fizeram. Em uma mensagem pelo WhatsApp vazada no mês passado, o ministro do STF, Celso de Mello, escreveu: "Temos de resistir contra a destruição da ordem democrática para evitar o que aconteceu na República de Weimar, que foi derrubada por Hitler. A democracia brasileira está sob grave ameaça", diz Oscar Vilela Vieira, diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas. "O presidente não vem tentando apenas criar um conflito institucional, mas também estimulando grupos violentos." Tudo isso é verdade. Dizer que está sob grave ameaça, eu acho que só tem um elemento aí de superestimar a influência do Bolsonaro sobre as Forças Armadas. Eu acho que ele tem uma influência significativa sobre a Polícia Militar, as PMs realmente representam um problema, né? Parte da Polícia Federal tem problema, também uma parte das Forças Armadas, mas as Forças Armadas me parecem divididas e a Polícia Federal, por exemplo, não me parece disposta a embarcar em um golpe. Ainda não. O que significa que existe uma ameaça, mas vamos também com calma nessa avaliação, né? Deputado durante 28 anos, Bolsonaro nunca mostrou muito respeito pela democracia, é verdade, e se tornou mais controvertido por duas razões. Em primeiro lugar, o STF iniciou investigações que o envolvem, uma delas tem a ver com a destituição do diretor da Polícia Federal para proteger um dos seus filhos contra um processo, afirmam seus críticos. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes e o vídeo da reunião ministerial praticamente confirmou de forma absoluta, até porque no vídeo ele fala que ele tinha que proteger amigos e familiares e amigos, né? E os amigos não têm proteção do DSI, então só isso aí já joga aquele discurso dele que ele estava falando da equipe de segurança por terra. Né? Aquele discurso dele é uma grande fraude e só o gado é que acredita numa coisa daquela, né? Porque, desculpa, não tem sentido acreditar numa coisa daquela. E a outra se refere a apoiadores, incluindo 2 filhos dele, suspeitos de orquestrar acusações falsas e ameaças contra ministros do STF, né, o tal do gabinete do ódio. A segunda razão é que Bolsonaro mostra pouca capacidade para governar. A pandemia amplificou isso. Sua recusa em apoiar os lockdowns e o distanciamento social contribuíram para agravar a propagação da Covid-19, com o país registrando hoje quase 40 mil mortes, o terceiro número mais alto do mundo. Enfim, aqui o The Economist basicamente faz uma descrição da realidade, não tem muito o que comentar, porque é o que é. Né? Ele vem perdendo apoio popular, embora mantenha uma base de 30% de eleitores. Hoje eu já avalio que é menor do que 30%. A pesquisa do XP diz que é 28%, outras pesquisas apontam 27%. Eu tendo a acreditar que o número está por ali, mas infelizmente ainda é muito próximo dos 30%, o que incomoda bastante. Um sinal de sua fragilidade é que ele vem cada vez mais dependente do exército. 10 de seus 22 ministros são militares e outros 3 ocupam cargos no governo. Na verdade, temos um regime militar, disse um oficial aposentado. E isso representa um risco para as Forças Armadas e para a democracia.
Bolsonaro tem exacerbado a divisão interna e a politização do Exército, cuja disciplina e hierarquia vem se desgastando. Muitos oficiais de escalão inferior apoiam Bolsonaro nas redes sociais. 4 generais com cargos no governo, 2 no serviço ativo, têm mais poder do que o comandante das Forças Armadas, seu superior. Enfim, descrição precisa aqui também, né? O Exército também coloca em sério risco a sua reputação. Está hoje à frente do Ministério da Saúde, onde por um breve período tentou suspender as publicações de dados completos sobre a Covid-19. Todo aquele problema de maquiar os dados que a gente já falou aqui no canal. Da coordenação política e proteção do Amazonas. Eles realmente acreditam que sabem como fazem as coisas, diz um ex-oficial. Eles poderão aprender de maneira difícil, como durante a ditadura, que não sabem. Bolsonaro não parece forte bastante para desencadear um golpe. Ele enfrenta a oposição de muitos governadores. Essa avaliação aqui já é mais próxima da minha. Ou seja, Bolsonaro não tem força ainda para desencadear um golpe de Estado. E não são apenas os governadores, ele tem oposição em várias instituições e em vários grupos armados do Brasil, das Forças Armadas. Ele não tem adesão para um golpe uniforme nessas forças, o que significa que ele não teria um apoio maciço, ele teria apoio de setores. Se esses setores podem ou não se tornar dominantes, aí vira uma questão que eu não tenho bola de cristal para poder afirmar, né? Embora o vírus tenha temporariamente incapacitado o Congresso, Oscar Vieira observa que o STF tem atuado de uma maneira inusitadamente unida. Entretanto, a democracia pode desaparecer se você não tiver um homem forte, alerta Matias Spector, do Centro de Relações Internacionais da FGV. Se Bolsonaro acabar sofrendo impeachment, Mourão o sucederá, trazendo o exército para ainda mais perto do poder. Mas a gente está tentando aí a cassação da chapa, então vamos com calma, né? Uma outra ameaça, observa Spector, é o esvaziamento das instituições democráticas por Bolsonaro, como também a instigação do conflito. Nomeou um procurador-geral mais simpático a ele e tem influência sobre as forças de polícia estaduais, como também sobre a Polícia Federal. Eu já tinha comentado isso aqui, realmente ele tem essa influência, isso preocupa realmente, em termos de conflito armado, né? Uma batida policial silenciou o governo do Rio de Janeiro, que recentemente começou a criticá-lo. Os democratas brasileiros e seus adversários começam a reunir uma oposição ao presidente e estão certos em ficar alarmados. A tradução é de Terezinha Martino, né? Enfim, achei a reportagem interessante e uma boa descrição de muito do que está acontecendo no país nesse momento, né? Eu tive lá meus comentários e minhas divergências, vocês puderam acompanhar e perceber aí, mas ainda acho que é um olhar interessante sobre o que está acontecendo no país, mas que carece da dimensão econômica, do desmonte, do pouco de estado de bem-estar que nós temos, carece da dimensão do assalto que Guedes e seus comparsas estão fazendo do erário da União em nome das grandes corporações empresariais com mais de R$1 trilhão para isso, mas é compreensível que o The Economist não toque nesses assuntos, porque eles provavelmente concordam com essas medidas favoráveis ao mercado financeiro, afinal, eles têm uma visão liberal de direita, né? E a gente precisa ter essa clareza em relação a esses comentaristas, né? Quando a gente lê esse tipo de matéria. Enfim, era isso que eu te queria falar sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal ou membro do canal, que temos também o botão Seja Membro. E se você virar apoiador ou membro, mande um e-mail para mim para você entrar num dos grupos de apoiadores ou de membros para você participar diretamente com a gente do diálogo sobre questões do canal. Enfim, um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.